Graça e paz da parte do nosso Senhor a você que nos acompanha neste dia, nesta quinta-feira. A você que nos acompanha de perto, aqui, a você que nos acompanha de longe, em outro estado, até mesmo em outra nação. Seja muito bem-vindo a mais esse encontro. Gostaria de começar falando sobre uma atividade importante que nós teremos amanhã, às 19 horas, aqui na Igreja Batista do Bosque, que é o nosso culto de cura e libertação, aqui na sede da Igreja Batista do Bosque. E às 21 horas da sexta-feira, lá na Catedral Batista do Bosque, a vigília incendeia. Você é o nosso convidado especial para essas duas atividades da igreja. Venha, sinta-se à vontade, fique à vontade conosco. Nossa meditação deste dia, e ela se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42. Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou curado, e ficou são. O tema desta meditação é: Jesus é o Messias, e ele faz tudo novo, de novo na minha vida. Jesus é o Messias, e ele faz tudo novo, de novo na minha vida. Amém? Nós temos dois personagens principais aqui, nesta meditação: Jesus e essa pessoa que não tem um nome, que é identificado só como um leproso. E a lei de Moisés dizia, que uma pessoa leprosa, ela deveria ficar isolada da sociedade. Ela deveria ser privada do seu convívio social, do convívio da sua família, do convívio dos seus amigos. Ela deveria ficar à margem. À margem. Ela não poderia nem participar da vida religiosa. Então ela deveria ficar à margem do convívio social e à margem da vida religiosa. Essas pessoas, elas acabavam, por conta disso, por conta desse isolamento, alguns viviam em cavernas, outras viviam em determinados lugares propícios, especializados para aqueles que sofriam desse mal. Então, essas pessoas, por não poderem trabalhar, elas acabavam se tornando mendigos. Não havia sistema previdenciário na época, e essas pessoas acabavam se tornando pedintes, mendigos. E quando elas saíam à rua para pedir, elas carregavam um sino, elas portavam um sino, e se elas vissem alguém se aproximando, uma multidão se aproximando, elas deveriam sacar aquele sino e balançá-lo e fazer som, fazer barulho. E elas começavam a gritar então: leproso, leproso, imundo, imundo. E as pessoas deveriam se afastar. Não poderia ver, o leproso ele não poderia ter contato com nada e com ninguém. Se o leproso tocasse em algum objeto, aquele objeto ele ficaria contaminado e ficaria em quarentena por 7 dias. Durante a quarentena, se fosse observado que havia algum fungo, aquele objeto mudasse de cor, então aquele objeto seria descartado, seria destruído. Estava contaminado pela lepra. Se ele tocasse em alguém,
essa pessoa também iria passar por uma quarentena. E durante essa quarentena, se fosse observado que aquela pessoa estava com fungo, estava com alguma parte dormente do seu corpo, então aquela pessoa seria declarada leprosa e afastada também do convívio social. Então essa pessoa, ela não poderia tocar em nada, não poderia tocar em ninguém, ela deveria portar um sino quando ela saísse, né, para pedir, para ser esmola, ela deveria portar um sino e se afastar. Mas um dia aconteceu algo diferente. Esse leproso, ele encontrou com uma multidão. E ele ficou sabendo que quem conduzia, quem estava à frente daquela multidão era Jesus. E qual seria a prática para ele, diante de uma multidão? Sacar o seu sino, começar a falar e a dizer: leproso, leproso, imundo, se afastem. Mas aquele homem, diante daquela multidão, conduzida por Jesus, ele não faz isso. Pelo contrário, versículo 40 nos diz que aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, podes limpar. Aquele homem, ele se prostra diante de Jesus. E ele diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me limpar. O Senhor pode transformar a minha vida. O Senhor pode fazer algo novo na minha vida. E esse gesto desse homem, ele diz algo para nós. Ele conta algo para nós. Né? Esse leproso, ele fala algo para nós hoje. Ele falou para a sua época. E ele fala algo para nós hoje. Porque nenhum semita, nenhum judeu poderia se prostrar diante de quem quer que seja. Ele não poderia se prostrar diante do seu líder religioso, dos líderes religiosos da sua época. Ele não poderia se prostrar diante do imperador romano, de César. Ele não poderia se prostrar nem mesmo diante de um anjo. Mas ele só poderia se prostrar diante de Deus. Então aquele homem está falando para todos ali. Está falando para Jesus. Está falando para aqueles. E fala para nós hoje. Aquele homem está dizendo: olha, você anda cercado por uma multidão, Jesus. Pessoas o cercam. Religiosos o cercam. Mas eles não sabem quem você é. Eles não reconhecem quem você é. Mas eu sei quem você é. Você é o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que é a salvação. Você é o Messias. Era isso que aquele homem estava falando. Era isso que aquele homem estava declarando. Sabe, queridos, nós aprendemos com esse homem que acima de tudo, acima de qualquer coisa, Jesus, ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é a nossa salvação. Muitas vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós. Muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça na nossa vida. Mas a condição primeira para que o milagre aconteça na nossa vida é nós reconhecermos que Jesus, ele é o Senhor, que Jesus, ele é o Messias, que Jesus, ele é o Salvador, o nosso Salvador. A primeira atitude nossa, quando nós encontramos com o Senhor, quando nós nos deparamos com o Senhor, é isso. É reconhecer quem é Jesus. A partir desse momento, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus, nós abrimos espaço
para que algo aconteça na nossa vida, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada, para que o milagre aconteça na nossa vida. A primeira condição é essa: reconhecer quem é Jesus. E Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. Essa é a lição que nós aprendemos com esse homem. Jesus é o Messias. Qual é a resposta de Jesus diante daquilo que aquele homem fala, daquilo que aquele homem professa, daquilo que aquele homem faz? Aquele homem está ainda ajoelhado, reconhecendo que Jesus é o Messias. Versículo 41. E aí Jesus diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estende a mão e toca aquele homem e disse: quero, seja limpo. Fique limpo, seja curado. Interessante. Aquele homem, ele não poderia tocar em nada. E ele não poderia tocar em ninguém. Porque em quem aquele homem tocasse, em qualquer objeto que aquele homem tocasse, qualquer pessoa que aquele homem tocasse, ficaria impuro e teria que passar por uma quarentena e por uma observação. Aquele homem toca em Jesus, mas Jesus não é contaminado. Jesus não é atingido pela lepra. Pelo contrário, sai virtude, sai poder do Senhor, e aquele homem é curado. Aquele homem é restaurado completamente. Completamente. O que isso fala para nós? O que isso comunica? Jesus faz tudo novo, de novo, na minha vida e na sua vida. Jesus faz algo novo, de novo, na minha vida e na sua vida. Aquele homem, ele não nasceu com lepra. A lepra, ela não é uma doença hereditária, mas ela é uma doença que se adquire. E um dia, aquele homem tocou em algo, ou tocou em alguém impuro, e ele foi contaminado. Ele nasceu sem a lepra. Ele nasceu sem a enfermidade. Mas de alguma forma, de alguma maneira, na sua vida, ele foi contaminado. Em algum momento da história da sua vida, ele foi contaminado. Mas agora, quando ele toca em Jesus, Jesus faz algo novo, de novo, pela vida daquele homem. E é assim que acontece na nossa vida. O toque de Jesus em nós tem o poder de fazer a nossa vida nova, de novo, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Talvez você não tenha... Você esteja procurando algo diante de Deus. Talvez uma cura física. Talvez uma cura para a sua alma. Você não nasceu com isso. Você não nasceu com esse problema. Mas tem alguém que pode tocar em você e fazer algo novo, de novo, na sua vida. E esse alguém é Jesus. É o Messias. É o Salvador. É o Redentor. Ele tem esse poder. Mesmo alguém que tenha nascido com algo hereditário, mas Jesus tem o poder de transformar e de curar. Jesus curou na sua época cegos de nascença. Então o Senhor, Ele tem esse poder de fazer algo novo, de novo, nas nossas vidas. O toque de Jesus faz algo novo, de novo, na minha vida e na sua vida.
É isso que Jesus faz. E nós vamos orar agora para que, primeiro, nós tenhamos o discernimento de reconhecer, de identificar quem Jesus é na nossa vida. E depois pedir ao Senhor que Ele toque na nossa vida e que Ele faça algo novo, de novo. Hein? Senhor, nós estamos diante de Ti, nós estamos diante da Tua palavra. E aquele homem, meu Deus, aquele leproso, ele deixa uma mensagem para nós. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós devemos reconhecer o Senhor. Nós devemos saber quem o Senhor é. Nós devemos saber a identidade do Senhor. E o Senhor é muito mais do que Jesus. O Senhor é o Cristo. O Senhor é Jesus Cristo. O Senhor é o Redentor. O Senhor é o Messias. O Senhor é a nossa salvação. É isso que nós aprendemos e é isso que nós queremos para a nossa vida. Que o Senhor venha e que o Senhor seja a nossa salvação e que o Senhor governe a nossa vida. Entra na nossa vida, Senhor, e toca na nossa vida e faz na nossa vida algo novo. De novo, Senhor, transforma, muda completamente a nossa vida com o teu toque, com a tua vida. Entra, Senhor, e faz algo novo, faz algo diferente. Nós queremos viver algo diferente de tudo aquilo que nós vivemos até hoje. Senhor Deus, basta um toque teu, basta um toque do Senhor. E é isso que nós desejamos, e é isso que nós te pedimos. Entra na nossa vida, entra com a tua singularidade e faz algo novo, de novo, na nossa vida. Em nome de Jesus. Teu nome, Jesus.